Eu gostaria de cantar esse hino como introdução à reflexão desta noite. Gostaria que você meditasse, se você conhece, pode também cantar comigo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia tens mostrado amor. Tens enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tens feito sua vida florescer. Tens enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tens feito sua vida florescer. Engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia tens mostrado amor.
Eu convido a todos, vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos de número 103. Já foi lido apenas o primeiro versículo. Salmos de número 103. Todos acharam? Amém. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo, absolutamente tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pai Celestial, te louvamos, Senhor, por tudo que és, tens sido e continuarás sendo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso provedor, o nosso Consolador, aquele que é, que era e que há de vir. Não somos nada, absolutamente nada, Senhor, diante do teu grande poder. Reconhecemos, ó Deus, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tudo que somos e temos vem de ti, Pai. Agora eu te suplico, eu te rogo, no nome que está acima de todo nome, no nome diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós te suplicamos. Fala, Senhor, conosco. Que possamos, ó Deus, ser um instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Toma cada um dos teus filhos que entraram na tua casa com um coração desejoso de ouvir a tua voz, e também com um coração, ó Deus, voltado para te agradecer, para te louvar, para te bendizer. Toma-nos, ó Deus, e nos abençoa nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize. Uma expressão que vem, um nome que vem da expressão agradecer, prestar ações de graças, um louvor irrestrito, inspirado por uma profunda experiência pessoal. Quando o salmista ele traz esta expressão, bendize, a mesma expressão utilizada no cântico de Ana, quando ela diz: minha alma engrandece ao Senhor. É a mesma expressão que o salmista usa: bendize, engrandece, honra, adora, exalta. E é exatamente com esta finalidade que nós estamos nesta noite aqui, neste lugar, nesta casa que se chama Casa de Oração. Estamos nesta noite com o propósito de engrandecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Uma outra expressão que ele utiliza aqui é a expressão tudo. O propósito do ser é exatamente adorar a Deus. E esta expressão, tudo que há em mim, é um convite ao próprio
salmista de fazer uma investigação no seu ser, no seu interior. Tem o propósito de fazer uma viagem no seu interior e arrancar de suas entranhas aquilo que pode, de fato e de verdade, louvar, engrandecer e adorar a Deus. Por isso ele utiliza a expressão tudo o que há em mim. É uma expressão, exatamente a mesma expressão que o apóstolo Paulo ele emprega quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: se existe algum louvor na minha vida, na minha carne, na minha existência, é isso que eu devo fazer: louvar a Deus, exaltar a Deus por tudo que Ele é, tem sido e continuará sendo. No Velho Testamento havia 3 tipos de ofertas pacíficas. E a primeira oferta era ofertas de ações de graças, que eram feitas para relembrar com gratidão as misericórdias do Senhor. Ou seja, o ofertante, ele chegava diante do altar e oferecia aquela oferta como uma expressão de gratidão, de louvor a Deus. Mas existia uma segunda oferta, que era as ofertas votivas. Promessas feitas no sentido de trazer uma oferta se aquela pessoa alcançasse um favor do Senhor. Então o ofertante, a oferta votiva era essa, tinha como propósito chegar diante de Deus e ofertar como resposta a um favor de Deus as suas aspirações. Mas a terceira oferta eram as ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias que se distinguiam das ofertas votivas por não haver uma promessa anterior e das promessas de ações de graças por não se referir a algum tipo de bênção alcançada. Ou seja, o ofertante, aquele que oferecia ofertas voluntárias, era exatamente aquela pessoa que, por vontade própria, chegava diante do altar do Senhor e oferecia uma oferta, não por uma bênção recebida ou por almejar alguma coisa, não. Simplesmente ele trazia este desejo no coração de agradecer a Deus pelo que Ele é e por tudo que Ele tem sido e continuará sendo. Ditas estas coisas, o primeiro tipo de oferta deveria ser comido pelo ofertante, oferta de ações de graças, no mesmo dia em que fosse oferecido. Ou seja, ele apresentava a oferta em ações de graças. Esta oferta deveria ser comida no mesmo dia pelo ofertante, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Mas os outros tipos não tinham o mesmo grau de santidade que a primeira oferta. Imagine que quando você chega perante Deus para oferecer um culto em ação de graças, isto é uma expressão de santidade. O texto diz que esta primeira oferta, o grau de santidade era maior do que as outras ofertas. Ou seja, o ofertante, como a expressão de gratidão, de louvor, de exaltação ao Senhor, ele oferecia esta oferta em ações de graças, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por minha vida. Obrigado por meus familiares. Obrigado por meus amigos. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ditas estas coisas, nós podemos afirmar e dizer que gratidão é o resultado daquele que entende que a vida precisa ser lida com a lente divina. Gratidão é o resultado daquele que entende que a vida precisa ser lida com a lente divina. Por quê? Porque a gratidão
ela, em primeiro lugar, é o reconhecimento daquilo que Deus é. Embora saibamos que o ofertante também ele pode chegar à presença de Deus e adorá-lo, e bendizê-lo, e agradecê-lo por aquilo que ele pode dar. Mas entenda que, em primeiro lugar, a gratidão é o reconhecimento daquilo que Deus é. E Deus, Ele é onipotente, porque a sua palavra diz que Ele tem todo o poder. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então Ele é aquele que tem todo o poder. Deus é poderoso, Deus é Senhor. Isaías, quando teve a visão ali no templo, o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. No momento em que Isaías ele entra no templo com um desejo profundo de ouvir Deus, pela crise que se instalara em Israel, crise espiritual, o povo havia se distanciado de Deus, pela crise política, as pessoas não se entendiam mais, e diante de todas estas crises, Isaías entra no templo para tentar encontrar ali algum conforto, e de repente ele se confronta, ele se depara com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, quando ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Deus naquele momento estava dizendo a Isaías: Isaías, não está perdido, eu estou assentado no trono, eu sou aquele que rege a história da humanidade, portanto, continua confiando. Gratidão é o reconhecimento daquilo que Deus é. E o texto diz que ele viu o Senhor assentado. Diz que serafins estavam por cima dele. Em segundo lugar, a gratidão é o reconhecimento daquilo que Deus é. Ele é onipotente. Em segundo lugar, Deus é onipresente. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista, ele recebe o entendimento de que Deus não é um Deus que se limita a tempo, a espaço geográfico. Não. É um Deus que se faz presente em todo lugar. Mas não somente isso. O salmista entende que este Deus que se faz presente em todo lugar, Ele é um Deus que Ele não está operante e que não está indiferente à situação do ser humano, à nossa situação. Ele é um Deus que se faz presente, mas é um Deus também que age de maneira gloriosa e poderosa. Mas em terceiro lugar, Deus é onisciente. Ele conhece a estrutura do nosso pensamento. O salmista diz: ainda a palavra não me chegou à língua, tu sabes de todas as coisas. Deus é um Deus onisciente. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Deus conhece a vida do teu filho, Deus conhece a
tua casa, Deus conhece as tuas crises, Deus conhece os teus conflitos, e Ele não somente conhece, mas Ele é aquele que tem a provisão e a solução para todas as coisas. Porque o salmista chega e diz: devemos ser gratos a Deus. Este Deus a quem nós devemos ser gratos é um Deus onipotente, tem todo o poder, é um Deus onisciente. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso cotidiano, Ele conhece o nosso dia a dia. Por isso não precisamos nos preocupar, apenas chegar diante da sua presença e dizer: obrigado, Senhor, por tudo que és. Glória a Deus. É verdade. Ele tem o conhecimento além da nossa percepção. O salmista diz no Salmo 139, verso 6 e 18: Ele conhece o nosso inconsciente. Ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. O Deus a quem você serve te conhece mais do que você mesmo se conhece. Por causa disso, Ele sabe das tuas carências, Ele sabe das tuas necessidades, e não somente isso, é aquele que supre. Ele conhece a textura e essência do nosso ser. O salmista diz no Salmo 139, 13 e 16: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele conhece a nossa constituição genética e as consequências emocionais e físicas dessa formação na vida adulta do indivíduo. Portanto, não pense que Deus não conhece suas crises emocionais, seus conflitos interiores. Muitas vezes pensamos que Deus está indiferente a nossa tristeza, a nossa dor. Muitas vezes pensamos que Deus está indiferente aos conflitos que enfrentamos na vida. Mas isso não é verdade. O texto diz que Ele não está indiferente. Ele não somente nos conhece, mas Ele também é aquele que é o Deus da provisão. Em segundo lugar, gratidão é o resultado daquele que entende que a vida precisa ser lida com a lente divina. Por quê? Porque a gratidão é reconhecimento da sua provisão. O homem que reconhece que a sua vida, que suas necessidades são supridas em Deus, o homem que reconhece que tudo que ele tem vem de Deus, é um homem agradecido. E é isso exatamente que o salmista está mostrando. Por isso vos digo: não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? A gratidão é o reconhecimento da provisão de Deus. O que Deus estava dizendo neste texto, que Jesus estava mostrando neste texto? Que em grau de valores, nós temos mais valor do que a erva do campo. Nós temos mais valor do que os passarinhos. E se Deus veste a erva do campo e dá alimento aos pássaros, muito mais eu e você. Mas em terceiro lugar, a gratidão, ela é o reconhecimento da proteção de Deus e do seu livramento. O salmista no Salmo 124, ele diz:
se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A gratidão, resultado daquele que entende que a vida precisa ser lida com a lente divina, com um telescópio da fé. Precisamos olhar para a vida não com os olhos humanos, mas precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus e entender a nossa vida aqui na terra numa perspectiva divina. O salmista diz: se não fosse o Senhor, não são as nossas habilidades, não a nossa capacidade, mas o Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Por isso o salmista diz: se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, ao nosso lado, ora diga Israel. Imagino nos dias de hoje a violência, as pessoas andam com tanto medo de suas casas, em vez de um jardim florido, tem sido levantado um muro alto com cercas elétricas. Nada contra isso, é preciso ser feito. Mas mesmo com toda a segurança, as pessoas andam inseguras, com medo. Medo de sair de casa, medo de ir à praça, medo de ir ao shopping, medo de retornar para casa. Mas quando nós olhamos e procuramos ler a vida com a lente divina, nós entendemos que toda proteção, que toda segurança vem de Deus. Nós conseguimos entender exatamente o que o salmista quer dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, teríamos sido consumidos. Mas é porque Deus está do nosso lado, mas é porque Deus está conosco, que temos sido guardados e protegidos por sua mão poderosa. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Disse Moisés: este é o meu Deus. Depois de chegar do outro lado do mar, Ele traz este cântico nos lábios: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A gratidão é o reconhecimento da sua proteção e livramento. Em quarto lugar, a gratidão é o reconhecimento de sua presença conosco, mesmo na adversidade. Às vezes, quando nos encontramos com problemas, lutas, crises, o primeiro pensamento que quer nos assaltar é que Deus nos abandonou, que Deus não olha mais para nós. E esse pensamento era um pensamento também do povo de Israel. Foi preciso que Deus chamasse o profeta Isaías e dissesse: Isaías, diz para o povo que assim como uma mulher que ama seu filho, o filho do seu ventre, a criança de colo ainda mama, ainda que esta mulher, que esta mãe se esquecesse deste filho do colo que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A gente sabe que biologicamente é impossível a mãe esquecer um filho de colo, que mama, porque na hora que o filho está com fome,
A mama vaza o leitinho. Mas psicologicamente é possível a mãe esquecer de um filho, até porque temos visto aí mães que jogaram seus filhos no lixo. Mas sabe o que o Senhor manda o profeta dizer? Mesmo diante de todo distanciamento do povo, mesmo diante de toda diferença do meu povo, eu não esquecerei dele. Deus não esquece de nós. Deus está presente conosco mesmo na adversidade. Então entenda uma coisa: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer uma coisa: neste ano de 2013, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Porque o que confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Em quinto lugar, a gratidão é o reconhecimento da sua presença conosco. Em quarto lugar, em quinto lugar, a gratidão é o reconhecimento de que é Ele quem nos cura. Ele é o médico dos médicos. Salmista do Salmo 103, versículo 3, parte B diz: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Nós cremos plenamente que Deus usa a medicina, como tem usado o médico, como tem adestrado as mãos do médico, como tem usado o médico de uma maneira muito especial. Mas nós cremos que Deus é aquele que sara toda enfermidade. Este ano foi um ano um pouco difícil para a minha família, para os meus pais em especial. No mês de agosto, se não me engano, o papai capotou o carro e sofreu uma pancada muito forte. Começou a apresentar um quadro neurológico preocupante. Nós o levamos ao médico, e o médico diagnosticou um coágulo já grande e nos disse que ele precisava urgentemente ser cirurgião. E para os irmãos terem uma ideia, nós levamos o papai de manhã, à noite, o médico fez a cirurgia, tamanho não vez. E antes de papai ir para o centro cirúrgico, eu orei e disse: Deus, eu creio plenamente que tu podes usar o médico, mas eu creio que o Senhor pode fazer milagre. Porque onde a medicina para, Deus continua com a sua autoridade. E no outro dia eu fui para o hospital médico e o doutor Alexandre nos falando, ele disse: olha, eu nunca vi uma pessoa como seu pai, com a idade de 81 anos, fazer a cirurgia que ele fez e sair deste hospital da forma que ele está saindo. E eu disse: milagre de Deus. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Êxodo capítulo 23, versículo 25 diz o Senhor: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. É Ele, é Deus quem nos cura, é Deus quem nos sara, é Deus quem opera, é Deus quem faz o milagre. Portanto, devemos nos prostrar e adorar
ao Deus que pode todas as coisas. A gratidão é o reconhecimento de que foi Ele quem providenciou a nossa salvação. Estamos aqui hoje porque aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que por meio de sua morte vicária, eu, você, nós pudéssemos ter acesso outra vez à presença de Deus. E hoje nós estamos aqui e podemos entrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor, porque o véu do templo foi rasgado e agora nós temos acesso à presença de Deus. Ele providenciou a nossa salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em último lugar, a gratidão é o reconhecimento de que as nossas conquistas vêm de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 a 14, 17 e 18. Eu acho interessante esta passagem, porque ela nos chama de maneira particular, pessoal, a refletir sobre a nossa vida, as nossas conquistas, aquilo que no dia a dia conquistamos, alcançamos, e nos leva a entender que é Deus quem faz tudo isso. Olha só o que diz: guarda-te. Ele começa dizendo o seguinte: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu estes bens. Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O que Deus está mandando dizer ao povo de Israel? Olha, eles atravessaram o Rio Jordão, agora estão na terra prometida, na Canaã prometida. As terras foram distribuídas. Agora Deus chega para eles e diz: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando vocês chegarem lá, quando vocês estiverem na terra, e quando vocês plantarem, edificarem casas, e os bens de vocês aumentarem, prestem bem atenção, que o coração de vocês não se eleve, e que vocês entendam que toda conquista, que todo dom perfeito vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos ficar de pé? Embora o povo de Israel não tenha entrado ainda na terra prometida, mas veja como Deus é maravilhoso e conhece a intenção do coração do homem. Ele diz: olha, quando vocês entrarem e quando vocês conquistarem, alcançarem bens, não se esqueçam, fui eu que fiz tudo isso.
Eu gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor neste momento por sua vida, pela sua existência. Agradeça ao Senhor por tão grande salvação. Agradeça a Deus nesta noite pela provisão, pelo seu cuidado. Mas agradeça nesta noite principalmente pelo que Ele é. O Senhor da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Pai Celestial, eu te louvo nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor é bom e eterna é a tua bondade. E a tua fidelidade, Senhor, se estende de geração a geração. Tu és fiel. Te agradeço por minha família. Te agradeço pela vida dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos, enfim. Te agradeço de maneira especial também pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela vida, Senhor, dos meus parentes, sogro, sogra, cunhada, enfim, todos. Te agradeço pela vida desta igreja, Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente. Te agradeço, ó Deus, por estar aqui na tua casa hoje. Isso é prova do teu amor, Senhor. Não merecemos, mas o Senhor assim mesmo nos amou. Obrigado, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Eudes, sua esposa, seus filhos, sua família. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Cícero, esposa, família. Te agradecemos pela vida do pastor Walter, esposa, filhinha. Enfim, te agradecemos por toda a liderança desta casa, desta igreja. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. No nome de Jesus, que todos digam amém.